Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Rogério Santos aqui. Vamos para mais uma aula. Nessa aula aqui eu quero falar com vocês sobre a força de atrito. Vamos estudar um pouco mais sobre ela? Então eu vou me utilizar dessas figuras que estão aqui no quadro para a gente discutir um pouco sobre a força de atrito, tá beleza? Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Pessoal, a gente tem essa primeira figura aqui, tá? Essa figura significa um bloco apoiado sobre uma superfície plana. Preso a esse bloco nós temos essa mola e sobre essa mola vai ser aplicada uma força F, tá? Que tem esta direção aqui, a direção horizontal, e esse sentido da esquerda para a direita. Então vamos analisar o que acontece. Numa situação dessa corriqueira comum, então, quando você exerce uma força aqui sobre a mola, quando você puxa essa mola aqui para a direita, esse objeto ele não se move, tá? Ou seja, já tem uma força sendo aplicada aqui, mas esse objeto ele ainda não está se movendo. É uma situação parecida com o que a gente tem em casa, por exemplo, quando a gente vai empurrar um móvel qualquer para fazer uma limpeza lá, a gente vai empurrar o sofá. E aí a gente nota que naquele primeiro momento, quando você já está fazendo força, o sofá ainda não se move. É mais ou menos a mesma situação que está acontecendo aqui. E a questão é, se já tem uma força atuando sobre esse objeto, por que é que ele não se move? Bom, lembrando da primeira lei de Newton, o que a gente sabe? Que quando uma força resultante diferente de zero atua sobre um objeto, ele vai alterar o estado em que ele se encontra. Se ele estiver em repouso, ele vai entrar em movimento. Se ele estiver em movimento, ele pode entrar em repouso, né? De qualquer forma, ele vai mudar a velocidade dele. Aqui a gente tem uma força sendo aplicada, mas o objeto não se move. Então isso nos leva a pensar o seguinte: se as condições do objeto não mudam, mesmo com a atuação dessa força, significa que nós temos uma resultante ali igual a zero, né? Porque decorrendo da primeira lei de Newton, quando a força resultante for zero, o objeto não muda o estado em que ele se encontra. Então é essa a nossa situação. A força é aplicada sobre a mola, mas o objeto não se move. Portanto, esta força aqui está sendo equilibrada por uma outra força. Que força seria essa? Justamente, pessoal, a força que equilibra esta força F aqui é a força de atrito. A força de atrito, ela tem uma característica básica, ela sempre se opõe ao movimento. Então aqui, pela ação dessa força F, se esse objeto se movesse para a direita, a força de atrito estaria apontando para a esquerda. Ela sempre se opõe ao movimento. E outra coisa que a gente pode concluir aqui também é o seguinte: se esse objeto não se move, o valor, a intensidade da força de atrito, que aponta no sentido oposto ao suposto movimento desse objeto, é igual ao dessa força F aqui. Ou seja, essa força F tem o mesmo valor que a força de atrito. Agora, você saberia dizer onde a força de atrito está sendo aplicada? Eu vou mostrar para vocês. Muito bem, pessoal, olhem aqui, ó. A força de atrito está bem aqui. Que força é essa? Repare que ela fica entre as duas superfícies aqui, a superfície inferior do bloco e a própria superfície aqui onde ele está apoiando. Ou seja, quando a gente tem duas superfícies ali interagindo, vamos ter também a força de atrito. Essa força, ela é decorrente das imperfeições das superfícies, tá? Então, ao interagir, essas imperfeições acabam por provocar uma resistência ao movimento de determinado objeto. A força de atrito ela sempre fica, né, entre as duas superfícies aqui. Então a gente tem a força de atrito entre essas duas superfícies sendo aplicada sobre o objeto, né? Porque esse objeto ele tem uma tendência de se mover, mas ele não se move. Ou seja, essa força F tem a mesma intensidade que a força de atrito aqui que eu estou representando por Φ. Tá bom, pessoal? Então, em primeiro lugar, a gente tem isso. A força de atrito é uma força que sempre se opõe ao movimento e ela está entre duas superfícies. Ela se encontra, se localiza entre duas superfícies ali, tá? As superfícies que interagem. Agora, vamos continuar a nossa análise para a gente entender melhor sobre a força de atrito.
Agora aqui, pessoal, a gente tem uma outra figura, tá? Nessa figura a gente observa que a mola está mais alongada, tá? Ela esticou aqui, ó, a gente tem a mola mais esticada. Isso significa que essa força F aqui aumentou. Agora ela tem um outro valor, um valor maior, porque a gente sabe que essa força F aqui, ela é proporcional ao esticamento aqui, ao alongamento dessa mola. Quanto maior for esse alongamento, maior vai ser o valor dessa força F. Nesse caso aqui, a gente observa que esse sistema, que é composto por esse bloco, ele está na iminência de se mover, ele está quase se movendo, ele está no limite ali para entrar em movimento. Então a gente nota que aqui a gente tem a força F, aqui tem a força de atrito, mas esse objeto ele está quase se movendo, ele já vai se mover. Mais um pouquinho que essa força F aqui aumenta, esse bloco ele vai deslizar sobre a superfície. O que isso significa, pessoal? Significa que essa força F, no momento em que o objeto começa a se mover, supera o valor da força de atrito aqui. A força F, ela fica maior do que a força de atrito. Então, significa que se a gente tirar a resultante entre essas duas forças aqui, a gente vai ter uma força líquida diferente de zero, na direção dessa força F aqui, que seria maior. Daí, quando a resultante das forças for diferente de zero, o que a gente tem? Movimento. Esse objeto aqui vai entrar em movimento. Bom, a partir daí, a gente pode perceber o seguinte também. Nessa outra figura aqui, a gente já tem que a mola agora ela está menos esticada do que aqui em cima, mas o objeto já se encontra em movimento. Então, nesse caso, a gente tem aqui a força F, que é um pouco menor do que a força que fez o objeto entrar em movimento, mas mesmo assim o objeto está se movimentando. Então, isso nos leva a crer que existem dois tipos de atrito, existem dois tipos de força de atrito. Nesse caso aqui, nós temos o atrito estático, porque a força F já está agindo, mas o sistema não entra em movimento, mas aquele bloco ali não entra em movimento. Então, olha só, quando a gente já tem uma força agindo e o objeto ainda não está se movendo, nós dizemos que essa força de atrito é a força de atrito estático. Neste caso aqui, nós temos uma força F menor do que a força que fez com que o sistema entrasse em movimento, e também nós vamos ter a força de atrito. Porém, esse atrito aqui acontece enquanto o objeto está se movendo. Então, esse atrito aqui é diferente desse daqui de cima, tá? Este atrito aqui de baixo nós vamos chamar de atrito dinâmico. Então, anota aí, a gente tem dois tipos de atrito. O atrito estático, quando o objeto ainda está parado, e o atrito dinâmico, quando ele já está se movimentando. Além disso, a gente nota também que a força de atrito estático é um pouco maior do que a força de atrito dinâmico. Por que a gente chega a essa conclusão? Porque para manter o objeto se movimentando, a gente precisa de uma força um pouco menor do que a força que fez com que ele entrasse em movimento. Beleza? Então, olha só, a força de atrito é uma força que sempre se opõe ao movimento. Existem dois tipos de força de atrito. A força de atrito estática, em que o objeto ainda está parado, e a força de atrito dinâmica, que é quando o objeto já está se movimentando. A força de atrito estática é um pouco maior do que a força de atrito dinâmica. Agora, continuando, vamos analisar um pouco melhor a força de atrito. Então, a gente já viu que essa força, que conforme ela vai aumentando, esse objeto, ele vai se aproximando da sua iminência de movimento, né? Chega um momento em que o objeto começa a se mover. Então, a gente pode dizer que a força de atrito estática, ela evolui até o seu valor máximo. Pessoal, a força de atrito, ela depende de alguns parâmetros, tá? Que a gente define através da experimentação, fazendo experimento. Mas a gente tem, que eu posso citar para vocês, que a força de atrito depende da força normal que atua sobre o objeto, e depende também da natureza do que é feita, do que são feitas as superfícies que entram em contato ali, tá? Então a gente pode ter aqui um bloco de metal sobre uma superfície de vidro, por exemplo, um bloco de plástico sobre uma superfície de acrílico, enfim, isso vai interferir
na força de atrito que vai agir ali, tá? O atrito ele depende da natureza das substâncias, das superfícies que interagem e também depende da força normal. Vamos analisar isso aqui um pouco melhor. Muito bem, pessoal, vamos analisar essa figura aqui. A gente tem um bloco que está apoiado sobre uma superfície, está muito torto, eu vou fazer de novo. Então, pessoal, vamos analisar aqui essa situação para a gente determinar o valor da força de atrito, tá bom? Olha essa figura aqui. A gente tem um bloco apoiado sobre uma superfície. Vamos considerar que esse bloco aqui, ele está em repouso, tá? Eu quero saber quais são as forças que atuam sobre esse bloco. A primeira delas que a gente pode determinar é a força-peso, né? Que vai atuar, que ela tem essa direção e esse sentido aqui. É o peso do objeto. O peso é a atração gravitacional, é a força com que a Terra atrai esse objeto, tá? Agora, esse objeto ele está apoiado sobre essa superfície, então eles interagem, o objeto e a superfície estão interagindo. A interação entre o objeto e a superfície vai se refletir numa força ali. Essa força nós chamamos de força normal e ela tem a seguinte representação. Então tá aqui, pessoal, olha, a força normal. A gente tem a força peso, vertical para baixo, e a força normal, vertical para cima. Repetindo, a força peso, ela é devida à atração gravitacional, é a força com que a Terra atrai esse objeto. E a força normal, ela é a força devido ao contato aqui, ó, com a superfície, tá? Essa superfície aqui exerce uma força sobre o objeto e faz com que ele fique ali equilibrado. Essas duas forças aqui, elas se equilibram. Então essas duas forças aqui acabam se equilibrando e não vai haver movimento nessa direção aqui, ó, na direção vertical. Como é que a gente pode relacionar isso com atrito? É o seguinte, a força de atrito, que nós vamos chamar de força de atrito estático, a força de atrito estático, a gente acabou de ver que ela tem um valor máximo, né? Então aqui, ó, a força vai aumentando, o objeto está parado até que ele entra em movimento. Ou seja, essa força F, ela superou a força de atrito estático. Então a gente pode dizer que essa força de atrito estática, ela é menor ou igual, né? Ela tem um valor máximo, ou seja, ela vai ser menor ou igual a o coeficiente de atrito, que nós chamamos de μ. Esse coeficiente de atrito, ele depende do material de que as superfícies são feitas, tá? E isso geralmente a gente determina, é um valor determinado experimentalmente. E ela vai depender também, essa força de atrito, da força normal, a força normal que atua sobre o objeto. Então, a força de atrito estática, ela pode ser determinada através dessa expressão aqui. Φ estático é menor ou igual a μ vezes n, onde essa letra μ é o que chama-se coeficiente de atrito estático. Posso até colocar aqui, ó, a letra E aqui, ó. Coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Agora, pela figura, a gente vê que a força normal é igual ao peso do objeto, tá? A força normal aqui vai ser igual ao peso do objeto. Então, para a gente determinar a força de atrito estática, a gente basta multiplicar o coeficiente de atrito vezes a força normal. Se a gente não sabe o valor da força normal, tá aqui, o valor da força normal é igual ao valor do peso do objeto. E o atrito dinâmico, como que a gente pode determinar se esse objeto aqui, ó, se alguma coisa aqui, ó, exerce uma força sobre ele que supere o valor do atrito estático? A gente já viu, através dessa figura, que esse sistema vai entrar em movimento. E aí, como que a gente determina a força de atrito cinético? É de forma bastante parecida com o que a gente já viu aqui. É o seguinte, a força de atrito cinético vai ser determinada assim, ó, o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Lembrando, mais uma vez, que a força normal é igual ao peso do objeto. Pessoal, um detalhe aqui. Quando esse objeto está sob um plano inclinado, essa força normal aqui vai ser igual à componente y do peso, tá bom? Não se esqueçam disso. A força normal, ela é igual ao peso quando o objeto está numa superfície horizontal.
Agora, se o objeto estiver sobre uma superfície inclinada, esta força normal é igual a PY. Assistiram uma aula sobre plano inclinado? Então, dá uma conferida lá, tá? E não se esqueçam disso. Superfície plana, a força normal é igual ao peso do objeto. Se a superfície for inclinada, então a força normal vai ser igual a componente y do peso, o PY. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó, a gente tem a força de atrito estático. Que força de atrito é essa daqui? É aquela força que vai atuar sobre o objeto enquanto ele estiver parado. A força de atrito estática, ela tem um valor máximo, ou seja, ela não é constante ao longo da ação de uma força, ela vai aumentando até essa força superar o seu valor máximo. A partir do momento que ocorre essa superação, o objeto entra em movimento, e aí a força para mantê-lo em movimento pode ser um pouco menor do que aquela força que fez com que ele se movimentasse. Daí nós vamos ter o atrito que nós chamamos de cinético, atrito de movimento, o objeto já está se movimentando. Então aqui, ó, o fato estático é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, normal é igual ao peso. E a força de atrito cinética é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes normal, a força normal aqui é igual ao peso. Lembrando que se o objeto estiver num plano inclinado, a força normal é igual a componente y do peso dele. Beleza, pessoal? Então é isso aí que a gente viu sobre força de atrito. Agora a gente precisa fazer exercício. Se tiver alguma dúvida sobre essa aula, deixa aí nos comentários que a gente vai esclarecer para vocês, tá? Abração aí e bons estudos!